Opa, Alhamdulillah. Fala, gordão. O que aconteceu? Meu VPN ficou procurando aqui alguma uma linha boa, né? Ele encaixava, mas não segurava. Eu tive que ir procurando até encontrar uma decente. Mas Isso agora, aí, né? A gente tudo outra coisa. pô, esse negócio de internet bloqueada aqui é muito chato. Isso tá falando aí. E aí, tranquilo? É, por enquanto sim. Preparado para passar todos os segredos aí do Jiu-Jitsu de São Paulo pra gente? Não tem muito segredo, não. Muito Não tem não? muita coisa, não. Não tem muita coisa, Ah, não. quem gosta de Jiu-Jitsu é sempre bom ouvir essas histórias aí da galera que começou lá atrás, né? Para saber a história é bom, né? De qualquer coisa para explicar como que tá hoje, né? Também, é isso aí. Eu acho que todo mundo que faz jiu-jitsu, cara, e que realmente leva a sério a parada assim que eu digo, pô, que se gradua, né? Pega uma azul, uma roxa. Não digo nem a faixa preta, mas alguém que, pô, gaste, né, 1, 2, 3 anos com jiu-jitsu ali e mantém essa rotina de jiu-jitsu, tem que saber a história, né? De onde veio, né? Eu acho que é bem legal Ah, você ver a sua eu arte. faço parte da equipe Bonsai, né? De São Paulo. E hoje em dia eles têm um sistema de graduação lá, é feito exames, né? E, se não me engano, acho que todo o primeiro exame do ano é feito o exame teórico, que é exatamente Irado. sobre a história do jiu-jitsu, tanto desde quando veio do Japão, de onde se iniciou, como apareceu no Brasil, como que foi para São Paulo. E os alunos eles são obrigados também a fazerem, tem uma prova, né? E eles são obrigados a fazerem uma árvore genealógica para saber onde que eles estão nessa árvore genealógica do jiu-jitsu, né? Então, Então isso briga. não, vamos deixar um pouquinho a galera entrar aí, a gente começa, pra gente fazer isso tudo. Se gostei, tá já com tudo aí na ponta da língua, beleza. Mas já pode começar, então uma galera já boa, então. Pessoal, vou fazer uma apresentação rápida aqui. Essa aí é a Diana Menezes. A Diana chegou aqui no Rio junto comigo, né, na minha leva. Faixa preta, quarto grau aí, casca grossa, das antigas de São Paulo. Multicampeã. Ela vai contar um pouquinho, eu vou fazer uma rápida apresentação e ela vai se apresentar aí o que faltou, né? Diana, tu pegou a faixa preta quando? Quando e onde, né? Eu peguei a faixa preta em 2005. Meu professor até então era o Adilson Antônio de Souza, um dos diretores da Federação Paulista de São Paulo. Mas depois que ele faleceu, eu já era faixa preta, já tinha primeiro grau, aí então o filho dele mais velho assumiu a equipe, que é o meu professor hoje, né, que é o Maurício Antônio de Souza. E é isso. Alguns Qual o aninhos já de preta. nome da equipe? Bonsai, equipe Bonsai de Bonsai. São Paulo. Boa. E títulos? Me fala aí teus 5 principais títulos. Eu fui campeã mundial na faixa azul, lembrando que eu era juvenil, naquela época não tinha juvenil, então eu tive que lutar no adulto, mas eu já competia no adulto desde o infanto, né? Então eu ganhei o ouro de faixa azul, de faixa preta eu bati 2 vezes na trave, peguei uma prata e uma bronze, Pô, então sendo tu que a tem última dois vez por partes, então. Isso é importante. Você tem 2 pódios de Mundial Adulto faixa preta, então. tem, sim, Porra. Desculpa tem o uma palavrão. prata e uma bronze. Tenho 4 brasileiros, um de faixa azul também, todos os outros de preta. Competia muito em São Paulo, né? Então, desde eu comecei a treinar com 10 anos, com 11 anos eu comecei a competir. Aí, quando eu fiz as contas, né, para montar o currículo, eu tenho 11 do Circuito Paulista, né, que eram 3 etapas, né? Então, fui 11 vezes campeã do Circuito Paulista e 10 vezes do Ah, Paulista. Oi? eu não fui campeão brasileiro de marrom também? Fui da CBJJO. Ah, você viu, ó. Da CBJJO eu fui de faixa preta, fui de faixa marrom, mas da IBJJF de preta não consegui. Pô. Então vamos lá, campeão mundial na azul, pô, 2 pódios na faixa preta adulto, que pra mim é o. Porque ser campeão mundial, né, cara, tem que envolve muitas coisas, né? Agora você subir no pódio, eu acho que já quer dizer que você fez o seu trabalho certinho, né? Uhum. Você subir no pódio no Mundial da Preta, na IBJJF, eu acho que é muito.
Muito maneiro. Você foi lá 2 vezes, fez uma final ainda. Pô, que irado. Fez a final com essa que eu perdi na final foi para Carol Delásia, que foi ainda no Rio. Uhum. E quando eu fui para Califórnia, que aí eu perdi na semi para Lana Stefanak, que era grande, amiga. Pra ter Qual noção, categoria? a Gabi Garcia ficou pequena perto dela, que elas fizeram a final, né? Gabi Garcia ficou pequena perto dela. Ah, foi essa que a Gabi perdeu a final? Foi essa que ela perdeu a final. E a Lana Stefanak fez a final do absoluto com a Kira Grace, que foi até uma cena que, tipo, a Lana tava chacoalhando tanto a Kira que ela arrancou o kimono da Kira em pé, assim, entendeu? Ela teve que parar a luta pra Kira botar de volta o kimono. A bicha era grande. Jesus. Beleza. Então, pessoal, pô, vários títulos irados aí. Vocês têm noção que a gente está falando com uma casca grossa aí das antigas, né? Vamos voltar um pouquinho agora, Diana, que agora é a parte da história, né? Como foi o seu contato, seu primeiro contato com o jiu-jitsu, né? Em que ano? Como você conheceu a nossa arte aí? E como foi esse seu primeiro início no jiu-jitsu de faixa branca? Pelo que você falou, você começou bem cedo, então você deve ter pego as faixas coloridas ali, amarela, né? Laranja, verde. Conta aí, lá do início. Então, eu sempre fui do esporte. Meu primeiro esporte, com 3, 4 aninhos, foi balé, né? E era numa escola de balé mesmo, né? Minha mãe tinha lá o sonho de ver as filhas no balé, então botou, mas pedi para sair, não durei muito tempo, mas passei pelo jazz, passei pela natação, na escola sempre vôlei, handball, tudo. Também eu tive uma escola muito boa, assim, que era uma escola pública, mas muito boa, que incentivava muito o esporte. Enfim, naquela época passava muito seriado japonês, então tinha Jaspion, Changemans, enfim, eu adorava, alucinava, assim, né? E eu ficava enchendo o saco da minha família, poxa, eu quero fazer uma luta, quero fazer uma luta. Meu pai me chegou a levar numa academia de judô, só que chegando lá não tinha uma equipe infantil, né? E daí continuei falando com a minha família e minha tia, irmã do meu pai, conhecia o meu professor, que meu professor deu aula de judô até então, que meu professor também é faixa preta de judô, na escola onde minha tia trabalhava, que minha tia era professora. E até então meu professor já tinha sido daquela escola, já estava com uma academia, minha tia passava, vou te levar lá. E isso eu tinha 10 anos. Entrei, fiquei, eu não sabia o que era jiu-jitsu. O jiu-jitsu não era tão popular assim em São Paulo. Ele teve um boom popular assim um pouco depois. Que ano foi isso? Quando eu entrei foi em 95, mas eu acho que teve um boom em São Paulo por volta de 98, 99, que a galera assim começou a saber mesmo assim o que era jiu-jitsu. Mas não foi por um lado bom. Foi quando começou a ter os baile funk no Rio de Janeiro Uhum. e saía toda hora no jornal que a galera saía na porrada. E meu professor ele já tinha um bom número de alunos, mas ele falava assim, ele era totalmente contra a briga, batia nos alunos quando sabia que saía na mão na rua. Mas toda vez que vinha uma notícia dessa, ele tinha 10 novos alunos no dia seguinte na academia querendo se matricular. Só que, novamente, ele era contra a briga, nunca incentivou, ele era linha dura, mas nunca gostou de maloqueiro. Obviamente, ele aceitava, né, os alunos que estavam indo fazer a matrícula, mas ele colocava a galera no trilho. Isso é bom. Então, tu começou ali em 95, aí você falou que em 99, 98 foi a época que... Mas já tinha mais equipes famosas ali em São Paulo, né? Sim, já tinha, a federação estava sendo fundada, né, aquele ano de 95. Meu professor, desde o início, também, o presidente da federação, desde aquela época, é o mestre Otávio Júnior, onde o meu professor, né, recebeu. A história do meu professor é muito longa, né, mas ele considera, né, o mestre Otávio como professor dele também, que teve a faixa reconhecida. Ele não foi ele que entregou a faixa preta para o meu professor, mas foi ele que reconheceu a faixa preta do meu professor. E Sim. desde o início eles tiveram uma grande amizade e o meu professor ajudou o mestre Otávio, então, a fundar a federação. E começaram a ter vários campeonatos. Então, naquela época, era Godoy Macaco, que depois se separaram, mas na época eles eram juntos. A Aliança estava vindo também, tinha a Ryan Grace muito forte, e algumas outras equipes, a própria a equipe Otávio de Almeida, né, a OA, ah, tinha a Lotus, Bering.
A CIA Paulista. Lotus, Companhia Paulista, que depois acabaram saindo da federação. Essas equipes existem até hoje, mas não fazem mais parte da Federação Paulista, né? Elas têm outras, existem outras federações em São Paulo hoje em dia. Uhum. Ah, tinha a Lage, né, do mestre Roberto Lage. Tinha as equipes, mas não era em qualquer lugar que você achava jiu-jitsu, né? Hoje em dia, só no bairro da minha academia tem 4, né, 5 academias, né? Mas antigamente não era tão fácil assim você achar, né? Hoje em dia, eu acho que as grandes capitais do Brasil tá bem disseminado de jiu-jitsu, né? Tem em tudo que é lugar, né? De Por isso que repente, muita gente hoje vai para o interior, né? A estratégia de muita gente está sendo para o interior. O jiu-jitsu paulista cresceu muito quando no Rio de Janeiro estava muito cheio, qualquer lugar tinha jiu-jitsu, e aí o que aconteceu? Os cariocas começaram a ir para São Paulo, que ainda tinha um campo muito grande assim a ser trabalhado, né? E hoje em dia São Paulo também está muito saturado, e então a galera está indo mais para o interior, né? Porque a concorrência é muito grande, né? E você não consegue fazer um bom trabalho. Então, o jiu-jitsu paulista cresceu muito também devido aos cariocas que também trouxeram, né? foram vários professores para lá, né? Foi o Tererê teve por São Paulo, o Fábio Gurgel, lógico, o Leozinho Sim. também. Quem Foram mais foi para bastante. lá? O Bering Eu não também, né? sei, foi, mas Bering. Eu não sei se o mestre Jorge Gracie foi o primeiro a levar o jiu-jitsu para São Paulo, mas se não foi o primeiro, foi um dos. Tinha uma galera do judô que era muito boa no chão, mas era judô. Uma família Ono, né? Meu professor também chegou a ter aulas com ele, eram japoneses mesmo. E então veio essa galera do judô japoneses para São Paulo. E daí teve o mestre Jorge Gracie, que eu não sei se ele foi o primeiro, mas se não foi o primeiro, foi um dos que veio realmente com o jiu-jitsu, sem Sim. derivar do judô, né? E aí depois veio o mestre Beringer, né, que é aluno direto, né, do mestre Hélio, e vários outros. Você falou que teu professor é double black belt, né? Faixa preta de judô e jiu-jitsu. Como foi, principalmente naquela época, né? Como foi a didática? Como foi a sua criação ali, as aulas? Como era? Para essa galera nova aí entender um pouco como era passado o jiu-jitsu naquela época, né? Em relação a respeito, a conduta de tatame, a treinamento. Conta um pouquinho aí pra gente. Então, meu professor, ele era muito rígido, até porque ele também começou a treinar muito cedo, né? De criança ele começou a treinar karatê, foi faixa preta de karatê, depois ele foi pro judô, faixa preta de judô, e depois ele foi pro jiu-jitsu, pegou a faixa preta de jiu-jitsu. Então são Em três faixas. três faixa preta, três faixa preta. Então ele era muito rígido, né? A gente foi criada naquela, tipo, você não discute, você não questiona. Isso era muito bom desde que você também tivesse um bom professor, e graças a Deus eu tive, né? Tem isso. Que pudesse te direcionar. E então era bem aquele old school, né? O Shinai, a galera nova aí talvez não saiba o que é um Shinai, mas um Shinai é aquela espada de bambu dos samurais, né? E lá o pau comia, né? Tipo, o pau comia. A gente falava que a gente não sabia pontuar, porque a gente era toda hora pressionado, tem que pegar, né? Então a gente tava ganhando a luta, a gente não sabia administrar muito bem uma luta no campeonato. É tipo, tem que pegar. A gente ia falar assim, meu, porque o professor falava, eu jamais vou discutir com o árbitro por causa de 2 pontos, uma vantagem. Tipo, você tem que ir lá e pegar, você tem que ir lá e fazer o seu trabalho, né? Sempre trabalhando aquele jiu-jitsu de finalização. Levando também muito em consideração a parte da defesa pessoal, que eu acho que muitas equipes acabam deixando de lado, mas o fundamento do jiu-jitsu é a defesa pessoal, né? Ele também veio do judô, então a gente na academia a gente sempre saiu de pé, né? Ele sempre valorizou essa parte de pé. Ele falou, você não precisa saber derrubar, você não precisa gostar de dar queda, mas você tem que saber cair, porque uma queda que É. você não saiba cair, você pode se machucar feio, né? E sempre começava Então, com lá. sempre. Eu levei um susto quando eu descobri que o jiu-jitsu em 99,9% das academias começavam de chão, né? Pô, mas eu acho isso do caramba, cara. Eu, por exemplo, eu treinava no De La Riva, né? Então é uma escola muito famosa pela guarda. Então era Uhum. isso. O que a gente fazia era um de joelho pro outro e definir quem vai puxar ou não ali, ou então tentar botar para baixo de joelho. Eu comecei a
treinar muito em pé em 97, quando eu comecei a treinar na Gama Filho. Aí eu treinava no Del Riva de manhã e à tarde eu ia treinar na Gama Filho, aí eu treinava em pé. Mas até então também era só de joelho, ou então já um dentro da guarda. Mas Não, continua. muito difícil, assim, só quando o tatame estava muito cheio, que a gente saía de joelho, ou quando estava muito frio, né? Que não dava para fazer um bom aquecimento, que aí a gente saía de joelho. Mas caso contrário, a gente sempre saiu de pé. Como eu disse, né, a gente sempre teve exame de graduação. Tinha exame de graduação que era a apostila, que a gente fazia o kata do judô, basicamente, né? Mas tinha os golpes de pé e os golpes de chão. Poxa, eu acho que de marrom de roxa para marrom era assim, tipo 40 quedas, 50 quedas em pé, né? Só a parte em pé, mais os golpes de chão e além de tudo a gente tinha que cantar, né? A gente tinha que falar o nome do golpe em japonês, né? Fazer uma apresentação completa ali. Então ele sempre valorizou muito essa parte de pé. Então até mesmo quando eu dou aula, meus alunos saem de pé. Você pode puxar para a guarda, não tem problema. Mas você não pode ter medo de começar em pé. Até porque qualquer luta começa em pé, né? Foi o que você falou, você tem Sim. que se sentir à vontade. Até em relação à respiração, a cardio também, tu treina muito no chão, troca em pé, aí tu acha que cansou muito na luta porque tu ficou um minuto trocando em pé e que você não está acostumado a respirar. Uhum. Né? E ter o Eu, time, né? Você tem que puxar para a guarda, mas você não sabe o time de puxar, né? Você leva uma queda e você nem sabe de onde veio, né? Então é importante, assim, eu acho uma parte muito, muito importante. E o lado da defesa pessoal, se você passa por uma situação onde você tenha que se defender, você não vai sentar no chão e falar assim, "Ó, entra aqui na minha guarda", né? Você tem que saber ter base, ter equilíbrio, saber andar, né? Então a parte de pé sempre foi, para mim, é fundamental, é essencial, né? Fundamental, é essencial. eu concordo também. Partindo do ponto que isso é uma defesa pessoal, né? Eu, assim, fazendo pesquisa para fazer currículo da academia e tudo, até aqui a gente sempre foca nisso, né? Pô, justo é uma defesa pessoal. Primeira aula do cara que vai entrar numa turma mista, tu manda ele entrar numa meia guarda profunda, o cara vai pensar, pô, como é que eu vou baixo? Eu tô andando na rua, como é que eu vou parar com um cara sentado no meu peito, eu tentando fazer. Não existe isso. É em pé, base, equilíbrio, distância meio, tem que ser. A minha opinião é essa. Todo o início ali, né, iniciais, tem que ser focado na defesa pessoal para haver uma transição até chegar no chão. E com isso, Sim. com certeza, eu sou a favor também. E esse negócio de judô e jiu-jitsu, cara, eu acho que vale muito a pena andarem juntos, entendeu? Eu praticamente considero que é a mesma coisa, né? Que um completa o outro, então não tem muita diferença para mim. Mas eu, principalmente pela parte da didática, cara, e da postura do judoca, né? Eu acho que, principalmente para criança, eu acho. Hoje em dia a gente já tem muitas escolas boas de jiu-jitsu infantil. Lá no Rio tem umas duas ou três, são bem conhecidas. Você entra, parece que é uma escola de judô, né? Mas é uma escola de jiu-jitsu. Mas, assim, quando eu comecei, eu lembrava que eu sempre pensei, pô, se eu tiver um filho, primeiro eu vou botar no judô para, né, aprender a ter respeito, se portar, educação, e depois eu boto no jiu-jitsu, porque tinha aquela mentalidade que o jiu-jitsu não ensinava isso, né? E eu acho que ele tem que andar lado a lado. É lógico que a gente tem que respeitar a arte na nossa cultura, que teoricamente é o Brazilian Jiu-Jitsu, em relação a algumas coisas. Por exemplo, nomenclatura, eu já não que eu discorde, mas eu já acho que o Jiu-Jitsu tinha que ter uma nomenclatura própria, o Brazilian Jiu-Jitsu, né? Para fortalecer mais a nossa arte. Mas eu sou muito a favor dessa cultura do judô de respeito, de educação, de limpeza, de como se portar, como no geral, né, para educar. Eu acho muito importante. Então, eu demorei muito assim para conhecer outras equipes, né? De como elas funcionavam. Então, para mim, isso sempre foi natural, né? Chegava no tatame, pô, o primeiro que chegava tinha que limpar o tatame. Aí, no final do treino, sempre tinha um que já era predeterminado quem ia varrer depois. Isso não era humilhação, isso faixa preta fazia. O meu professor fazia, então por que a gente não ia fazer, né? Sim. Quando eu tinha turma infantil, ele cobrava bom comportamento, cobrava nota. Às vezes o pai não conseguia dar conta do filho em casa e ia lá e fazer reclamação do filho lá na academia, porque lá na academia o professor não dava boa, entendeu? Sim. Então ele dizia que ele queria bom cidadão, né? Ele queria ter um bom cidadão dentro da academia. Ele pode ter aprendido isso também no judô, no karatê? Sim.
mas até porque ele foi pro jiu-jitsu bem depois. Mas eu achava que isso era comum, que isso era normal, que todas as academias funcionavam assim. Até entender que depois não, né? Eu nunca vi meu professor brigar com o árbitro, nunca vi ele... E ele ficava puto, lógico que ele ficava puto, mas ele tinha essa de, assim, cara, tipo, não deu, então você vai treinar mais, vai finalizar, vai pegar, o árbitro errou? Ele errou, mas você errou primeiro porque nunca vi ele dando piti com os outros, assim, sabe? Com a gente ele dava direto, né? Mas ele tinha uma postura Dentro de casa, muito firme, sabe, assim, e ele tava- o melhor exemplo, o exemplo não é a melhor coisa que você pode fazer, é a única coisa que você pode fazer. Então, se você quer que o seu aluno seja bom, seja respeitoso, você tem que dar o exemplo, você está à frente dele. Não adianta você ir lá xingar todo mundo e falar para o seu aluno, não, não, você não pode fazer isso, você tem que ter um comportamento, você tem que respeitar o seu professor na escola, sendo que você não mostra isso. concordo plenamente, sem dúvidas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ah, bem, tu tem uma caminhada aí mais de 20 anos de jiu-jitsu, né? É por aí. E qual a Tem que diferença, qual a maior diferença que tu acha, assim, que naquele jiu-jitsu ali na década de 90, início dos anos 2000 para agora, assim, que mudou muito, assim, que você sente falta? Ou Sinto que falta? você sinta falta, ou que acha que mudou para melhor, assim, se comparando, assim, fala, pô, isso aqui eu gostava daquela época, mas isso eu acho que está melhor hoje em dia. Quais são, assim, as maiores diferenças do jiu-jitsu final dos anos 90, início dos anos 2000 para o jiu-jitsu que é vivido hoje? Na sua opinião, Eu tá? É a sua... não é que eu sinto falta, assim, eu gostava muito da forma com que nós fomos disciplinados, a gente sofreu. Nós sofremos muito, né? Mas todo mundo que da minha época, né, sente saudade de como que era, né? Então a gente sofreu, mas assim, nos educou, nos disciplinou, serviu para alguma coisa, né? Ah, mas eu entendo que hoje em dia não tem como ser como era antes, né? Então a minha equipe mesmo não é como era antes. As coisas mudam, né? Elas evoluem. Você pode gostar ou não, né? Mas você muitas vezes querer se prender ao passado, isso é muito complicado, porque muitas vezes quando eu volto para o Brasil, que aí eu faço questão de treinar na academia, faço questão de ver meus amigos que têm as academias deles, e aí eles me pedem para que dê uma aula, tipo, old school, porque eu gostava de judiar bastante, igual meu professor fazia. Só não batia no povo com o Shinai, porque o Shinai era do professor, mas judiava bastante deles no treino. E eles pedem, pô, faz aí uma aula old school, tal, que não sei o quê. Primeiro, porque os professores que eram da minha época, eles não têm mais essa aula. E eu, quando volto lá, eu tenho que me esforçar para lembrar como que era. Porque minha aula também não é igual, porque a gente muda, a gente evolui, né? A gente é um outro cenário, né? É uma outra situação. Então, eu tenho uma saudade de como era? Sim, tenho. Mas eu entendo que muita coisa que era antes não tem como ser agora, né? Antigamente, o professor, minha mãe só aparecia na academia quando era exame de graduação. Meu pai ia me buscar na academia só no primeiro ano, depois eu comecei a ir embora com os meus amigos para casa. Né? Então, o pai largava lá o filho na escola, na academia, e já era. E lá o professor tomava conta. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o pai vai, ele fica, o aluno não questiona, mas o pai questiona. Mas por que isso? Mas por que assado? Você não deu atenção para o meu filho? E não sei o quê, e piriri, parará. Isso é de uma aula de criança, né? É bom, é ruim? Não sei, é diferente, né? Mas é Mas hoje em dia é assim que um tá. dia, né? Eu concordo. E às vezes A também eu gente sinto muito tem que falta, lidar né? com o aluno, tem que lidar com o pai, né? Eu ia para o campeonato sozinho, tipo, eu tinha 11 anos, tipo, a galera falava, tem campeonato. Eu morava lá do metrô, todo mundo ia de metrô junto e tal. Minha mãe foi a primeira vez que ela foi me ver lutar, foi no Mundial de Faixa Azul, porque era no Rio de Janeiro. Eu era menor de idade e alguém precisava ir comigo, não foi ninguém da minha academia, né? Ela nunca tinha ido até então. Depois disso, ela passou em alguns outros. Meu pai, quando eu era pequenininha, também com 10 anos, ele chegou a me levar em alguns campeonatos, mas depois que eu também comecei a ir sozinha com a academia, eu ia sozinha. Então, hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia é diferente. Hoje em dia o aluno vai com o pai, com a mãe e o professor que não vai, né? Muitas vezes. Você vai, a criança vai, tá o pai, tá a mãe, tá a avó, tá o tio, tá todo mundo lá no campeonato.
Mas eu acho que também muito mudou, não foi nem por causa do jiu-jitsu em si, né? Eu acho que, como é que fala assim, em relação a, pode ser a violência, tudo, hoje em dia tá bem diferente isso, né? Andar na O mundo rua, mudou. O ficar mundo mudou, sozinho. né? Antigamente tu O brincava na mundo rua, mudou. não é tão mais fácil assim, né? O mundo mudou, né? E, consequentemente, como o mundo mudou, as pessoas mudaram, o jiu-jitsu mudou, né? Se não muda, você não acompanha, então você perde, né? Então, o mundo mudou, então o jiu-jitsu mudou. Sinto saudade de como que era? Sim, sinto. Mas eu entendo que o mundo mudou. A sua Antigamente, academia, pô, era sangue no zóio mesmo, era porrada, não tinha, pelo menos na minha academia, né? Não tinha frescura, cair para dentro e já era. E o professor comia o rabo e já era, entendeu? Hoje em dia é diferente, né? Mas se é bom ou ruim, não sei, né? É só apenas diferente. sim. O que eu sinto um pouco de saudade, assim, às vezes quando a gente tá aqui, vai no Brasil, vai visitar a academia, aí tu chega no tatame, cara, mas tu não sente mais aquela sensação. Tu vai com tudo achando que vai ser igual como era antigamente, mas não é, porque não tem mais as mesmas pessoas que treinavam com você. Às vezes não é mais no mesmo local. Aí tu fala assim, pô, o mestrão tá lá, lógico, pô, maravilhoso, reencontrar, dar um abraço. Aí vira e mexe, aparece alguém da tua época, aí tu, porra, né? Mas aquela áurea, aquele clima como era, nunca mais vai ser, né? Isso aí foi o tempo que passou e quem aproveitou, aproveitou. Meu, Não mas é tem jeito. exatamente isso assim, você sente falta dos seus amigos, daquela época que tinha, entendeu? Então, hoje em dia, quando eu volto, a galera que ainda continua treinando que é da minha época, todos eles são professores, né? Então, muitas vezes eu passo mais tempo visitando a academia porque eu quero ver meus amigos do que, às vezes, na Verdade. matriz, assim, tipo, às vezes eu vou uma vez na semana na matriz e vou duas vezes nas filiais, assim, entendeu? Porque eles não estão ali, os meus amigos não estão ali. Hoje em dia, tipo, tem faixa preta na minha equipe que eu não conheço, estou fora há 7 anos, né? Então começou a treinar quando eu já tinha saído, ou então era branco ou azul, tipo, não lembro, não é parte daquela equipe que estava comigo, né? Ana, não sei o que lá. Tu fala, opa, beleza? Não, pô, sempre falam de você. Acontece muito. Você, porque Bem você assim, tá. aí eu chego na academia do cara, é só o cara que eu conheço também. Tipo, fui lá louca pra ver ele, mas é também só o cara, não conheço os alunos, não conheço ninguém, né? É, Então, sempre quando eu volto pro Brasil, eu sempre falo assim, pô, vamos fazer um treino de faixa preta, vamos fazer um treino de faixa preta, vamos chamar todo mundo, chamar todos os professores, porque aí sim seria, né, a galera que treinou comigo, né? Mas eu também chego assim na academia, eu chego assim, um peixinho fora do aquário, né? Não sei, mas quem tá em academia lotada, assim, a galera sabe quem eu sou, mas esse saudosismo vem exatamente porque a gente tem falta dos amigos, né? Meu professor que faleceu, que não está mais, né? Então você sente falta daquela energia, você sente falta daquilo, mas as coisas mudam, né? As pessoas mudam. tem jeito. Deixa eu te perguntar, e em relação ao jiu-jitsu de São Paulo, o que que você achou dessa mudança dos anos 90, quando você começou para cá? Como é que foi esse crescimento do jiu-jitsu paulista? Eu lembro que na minha Ah, época, você até bateu um papo sobre isso, em 97, 98, vinham muitos faixas coloridas visitar, né? Lá na academia já foi o Margarida, lá na minha academia que eu uhum. dava aula de português, fora outras feras que foram e sempre iam visitar lá, né? E nessa época eles eram referência nas faixas coloridas, né? O que que você acha que mudou hoje em dia? Hoje em dia eu acho que, se não me engano, São Paulo já ultrapassou o Rio, né? Em capital do jiu-jitsu, assim, no Brasil, né? Em matéria de Então, estrutura. foi como eu disse, assim, eu acho, eu não sou, né, eu tenho assistido muitas lives, né, que a galera tem postado aí, tem feito, e eu acho muito bacana que, assim, a galera da antiga eu conheço mais hoje em dia do que naquela época, porque naquela época não tinha internet, né? E os meios de comunicação do jiu-jitsu era muito pouco, né? Era uma ou duas revistas que tinham, mas não dava informação de todo mundo, né? A Gracie Mag só saía quem era Gracie, se você não era Gracie, não saía, não importa. Quando eu ganhei o brasileiro, eu ganhei o absoluto preta, não saiu nada, meu. Nada, nada, né? Mas tinha uma Grace lutando, não era aquela, era uma outra, que era esposa, eu acho que não sei quem. E aí fizeram uma matéria enorme da mulher, porque ela teve que perder 10 quilos. Tipo, pareceu isso, mas não pareceu meu. Você foi campeã brasileira, faixa preta adulto e não saiu nada na revista. Nada, nada, absolutamente nada.
né? Então, o meio de comunicação naquela época era muito difícil, né? Então, eu falo que hoje eu conheço mais a galera das antigas hoje em dia do que naquela época, né? Então, assim, o jiu-jitsu, ele apareceu os primeiros a trazerem o jiu-jitsu para São Paulo foi exatamente os judocas que eram bons de chão. Depois veio o mestre Jorge Gracie, dentre outros, para São Paulo. Então, o jiu-jitsu puro veio do Rio de Janeiro. E esse processo continuou por muito tempo, né? Então, no começo, a gente que ia lutar no Rio de Janeiro, a gente falava assim, cara, você tem que chegar lá para finalizar, porque todos os árbitros eram no Rio, né? Boa, uma pergunta boa. E Vocês, nessa época, vocês achavam que tinha bairrismo em relação à arbitragem, a lutar no Rio, essas coisas? Isso aí que você tinha. está comentando. A gente achava que tinha, sim, entendeu? A gente, por exemplo, a gente veio de uma equipe pequena. Naquela época tinha muita rincha, não era muito profissional o jiu-jitsu, né? E então a gente achava assim, o professor falava, mano, quer lutar no Rio? Você vai, mas você tem que finalizar. Se empatar, já era. E ele também não ia brigar com o juiz. Ele já era dessa posição, entendeu? Então, ó, tem que ir para pegar. Tem que ir para pegar. Então a gente já ia com essa cabeça. E a gente, nossa, no Rio e em São Paulo não tinham, falar um pouquinho do jiu-jitsu feminino, né? Não tinham muitas meninas para que eu lutasse, né? Para que a gente lutasse. Então, quando eu era. Por que que eu lutava no adulto? Porque eu era infanto e muitas vezes não tinha ninguém no infanto. Então, pô, eu era infanto verde, eu já lutava no adulto, entendeu? Aí eu era juvenil azul, lutava no adulto. Você pegou E essa muitas época. vezes no. Você pegou, só para aproveitar isso que você falou, você pegou essa época de campeonato feminino que as faixas eram misturadas, se eu não me engano, era azul e. Primeiro acho que era tudo, né? Mas teve uma época que era azul e roxo, marrom e preta, ou azul, Se roxo. não me engano, Se não me engano, o primeiro campeonato mundial foi em 96. Mas o feminino só foi em 98, né? E esse primeiro campeonato de 98 foram só duas categorias com todas as faixas. Então, acho que era acima e abaixo de 60. Não lutei esse campeonato. Meu primeiro campeonato foi em 2002. E nessa época já estava separado azul, era azul, roxa, marrom e preta. Mas mesmo assim não tinha juvenil. Né? Então, era azul separado, roxa, marrom e preta. Então, quando eu lutei, eu só lutei com azul. Embora tenha lutado no adulto, mas só com azul. Não consegui para o Mundial de roxa. Aí eu fui de marrom. Eu não peguei pódio nesse Mundial. Eu perdi nas quartas, se não me engano. Fiz uma luta, ganhei, aí lutei a outra e perdi. E, enfim, perdi. Aí nessa época era roxa, marrom e preta, né? Quando eu perdi esse Mundial. As outras vezes que eu fui, aí já era. Aí eu lutei o último, que foi em 2005, aí já era só preta, né? E aí em 2009 também era só preta. Então eu não cheguei a. Eu lutei um campeonato quando eu era marrom, que era roxa, marrom e preta, né? Mas os outros todos já foram separados. E as competições em São Paulo? Quais eram as principais competições em São Paulo? Nessa final dos anos 90, ali início dos anos 2000? Então, em 95 foi fundada a Federação Paulista de Jiu-Jitsu, né? Oficialmente, né? Tinha uma tentativa ali de federação anterior a isso. A federação, o Jiu-Jitsu, ele era filiado à Federação de Boxe, se não me engano, na época. Aí, em 95, realmente foi estruturada, né? A Federação Paulista de Jiu-Jitsu. E aí começaram a ter os campeonatos, né, paulistas, né? O Circuito Paulista, que eram 3 etapas, e o Campeonato Paulista, que era uma etapa só, que posteriormente o Campeonato Paulista passou a ser como seletiva para o Campeonato Mundial, que era no Rio de Janeiro. Então, Que só quem legal. ganhasse né, se não me Primeiro e engano, segundo, ouro. Eu não, acho eu que não tenho certeza. Eu não era tenho certeza. o primeiro e segundo do estadual, o pódio todo do brasileiro e a equipe que fosse campeã brasileira de equipe, se eu não me engano, que estava classificado para o Mundial. Mas Agora, para o deixa eu te... feminino não tinha seletiva, Tá. Em né? São Paulo tinha assim uns campeonatos clássicos assim que eram bem famosos e de bastante peso.
porque no Rio tinha a Gavasa, tinha a Copa Company, que agora tá voltando aí, retornando, fazendo barulho. Tinha o Novo Cara, Leblon, campeonatos que eram teve, bem a assim, mais brasileira até. cara, teve um campeonato, era um evento que era na TV, era transmitido até, de luta casada, só que agora eu não vou lembrar o nome. Eu cheguei a lutar, esse campeonato, eu tinha acabado de pegar a roxa, e eu lutei com a... Ai, meu Deus, tá aqui. Com a Poliana Lago. Lutei com a Poliana Olhando, Lago, com a Poliana, lutei com a Poliana nesse evento. Ela, se não me engano, ela tinha acabado de ser faixa roxa naquele ano. E eu tinha sido, tinha acabado de ser campeã mundial naquele ano na roxa, eu acho, não tenho certeza. E eu tinha sido o ano anterior, né? Mas de azul. Só que naquele ano eu já era roxa. E eu acho que a gente lutou esse evento que era transmitido na TV, de luta era, casada. Foi bem famoso ali em São Paulo, mas eu não me recordo o nome. era um que passava na Band Esporte. Era, Eu era. esqueci esse campeonato, cara. É, E que era, aí era um foi. branco, né? Uma luta só. Era no meio uma luta só e já era luta casada e já era. Mas eu não me recordo muito bem do nome. Mas tinham alguns eventos, mas não tinham muitos, até porque quando você ia juntar no Campeonato Paulista, não tinham muitos atletas, assim, né, comparado ao Rio de Janeiro, né, o volume, assim, quando era faixa preta, assim, o evento literalmente parava para ver os pretas, porque os pretas eram os donos das academias, eram os donos das Tinha equipes. caído, né? Tinha Não caído sei do se foi o meu, o VPR. seu, mas caiu. Não, o teu caiu, aí eu aproveitei e saí para salvar a nossa parte da live, que já tinha mais de 40 minutos. Aí eu entrei de novo, mas sempre quando cai assim do nada, com certeza tem que ligar e desligar e ligar o VPN de Entendeu? novo, porque senão ele cai. Mas show. Pô. Isso aí. Vem cá, vamos focar agora, pra gente não perder a nossa, que tava batendo papo, naquela parte lá de trás, mais no jiu-jitsu feminino, né? Você é a minha primeira convidada feminina, então eu quero focar bastante no jiu-jitsu feminino para a galera aí saber como era, né? Porque assim, eu não tenho dúvida que vocês roeram muito mais o osso do que os homens, né? Porque era na época o jiu-jitsu é considerado Até esporte hoje, de homem, né? Até hoje rola um pouco de preconceito, mas acho que tá em bem melhor, parte. né? Eu acho que hoje em dia quem tem preconceito em relação tá maluco, né? Porque pô, o que tem de casca grossa aí hoje em dia treinando, mas naquela época eu lembro que era bem diferente, né? Até os próprios Gracie meio que não aceitavam muito o jiu-jitsu feminino, né? Achavam que era só defesa pessoal e tal, que não tinha que competir. Então conta um pouquinho dessa época aí, o que que você passou, se você teve alguma, se você acha que você teve alguma dificuldade a mais por ser mulher naquela época, né? Então, as Conta aí pessoas me como foi. perguntam, né, se eu tive algum preconceito por ser mulher e tal, que não sei o quê, agora também por ser negra. Eu falo assim, onde que eu tive no jiu-jitsu? Porque o mundo é assim, né? Tem muitas pessoas preconceituosas, machistas, e isso não, e o jiu-jitsu não está livre disso, a gente não está dentro de uma bolha, né? Só que assim, graças a Deus eu venho de uma família também que isso não era para você usar como muleta, nem se pedir de coitado, você tinha, vai ser exigido que você estude mais do que os outros. Então você tem que ir lá e tem que estudar mais. Vai ser exigido de você que você vai ter que estar melhor vestida do que os outros. Então você tem que ir lá e se vestir melhor, né? E com o tempo o povo vai ter que te engolir. E foi assim que eu aprendi. Na academia não foi diferente também, né? Quando eu comecei, era uma turma totalmente mista de tudo. Era criança, menina, homem, adulto, tudo junto, tudo junto. Depois de um ano, mais ou menos, aí separou, porque começou a ter muita gente no tatame, aí separou o infantil do adulto, né? E aí, assim, mesmo assim, eu demorei um tempo ainda para ir para a turma infantil, eu ainda continuei na turma adulta, porque o horário da minha escola não batia com o horário do treino infantil, mas eu não deixei, não parei, queria continuar. E aí, depois de alguns meses que eu consegui ir para a turma infantil de fato, né? Assim, na época que eu comecei, como o professor vinha de uma equipe de judô e ele era conhecido ali na região, tinham mais meninas, inclusive a filha dele também treinava, a Yukari. E tinha algumas outras meninas. Só que conforme a gente foi crescendo, essas meninas Ah, foram saindo. E com o tempo ficou eu e a Yukari.
Assim, quando, até mesmo eu acho que quando eu era verde, assim, tinha só eu e ela, e continuou assim até a faixa preta. Meninas apareciam para treinar, mas elas não ficavam. Meu, tipo, assim, quando chegava no máximo a roxa, assim, pá, chegou a roxa, tipo, pum, parava, né? Mas, assim, a maioria não chegava a roxa, chegava no máximo até azul. Porque pra gente, para todo mundo é difícil. Naquela época era mais difícil ainda, né? Mas a mulher, pô, você arrumou um namorado, o cara ficava enchendo o saco porque não queria que ficasse se agarrando com o homem, né? O jiu-jitsu, mesmo a luta em si, é vista para homem, não é coisa de menina, enfim. Então, para minha mãe falar que a filha dela fazia balé, ok. Mas para minha mãe falar que a filha dela lutava Pô, jiu-jitsu, nossa, mas luta jiu-jitsu, né? Por quê? Né? mas não é coisa de homem, Oi? tá? Já pergunta, pô, mas não é Entendeu? coisa de homem, não sei o quê. Já... Então, e aí as meninas, e aí você tinha aquela fama, assim, eu nunca passei por isso, porque como eu comecei muito criança, e a galera foi, eu fui crescendo junto com a galera, então eu nunca tive problema na academia. Mas, assim, a gente sabe o que acontecia nas outras academias, que mulher, quando estava treinando, ou era Maria Tatame, assim, o que os outros falavam, não que era verdade, mas ou era Maria Tatame ou você era Maria Homem. Era as duas definições que tinham para mulher treinando jiu-jitsu naquela época, né? Mas na minha academia eu nunca tive problema, exatamente como eu comecei criança e continuei indo, a gente não tinha nenhum problema em relação a isso. Mesmo na maioria das vezes sendo só duas meninas no tatame, que era eu e a Yukari. Eu comecei a ter mais problemas exatamente quando eu comecei a sair, quando eu comecei a querer arbitrar. E aí sim eu tive problema por ser mulher. Porque o Uhum, problema era porque eu era mulher. E sim. ponto. Porque quando um árbitro homem errava, o árbitro errou. Só. Quando eu errava, aí é porque ela é mulher. Entendeu? Então a justificativa era sempre essa, porque é mulher, porque é mulher, porque é Sim. mulher. Já ouvi muita coisa, já passei por muita coisa na arbitragem. Junta pelo fato de eu ser negra, então assim, as coisas que você ouve por um cara atrás da grade ou por uma mulher atrás da grade, tipo, ali ele pode falar o que ele quiser porque ele acha que o árbitro tem que aguentar isso. E não tem, porque a educação você traz de casa, né? Como eu disse, meu professor, eu nunca vi meu professor brigando com nenhum É. árbitro de nada. Não que ele não ficasse puto porque o cara errou, mas ele chegava assim, olha, assim, eu não tenho como corrigir o árbitro, tem como corrigir você, então você vai fazer tal coisa na sua próxima luta. Então a gente teve exemplos dentro da nossa academia, coisa que outros professores não faziam. E assim, você querer exigir um ponto, você querer extravasar é uma coisa. Agora, se você faltar com educação, aí é outra coisa, né? E nego xingava mesmo. Minha mãe, meu, só não chamava minha mãe de santa, né? Mas já ouvi muita coisa. Já ouvi muita coisa por ser mulher, por ser negra, mas assim, não parei. Muitos desses caras estiveram ali no meio arbitrando e não aguentaram, né? Foram fazer um curso e não passaram, né? Não eram certificados. E se achavam no direito de me xingar, quem era o cara, tipo... Então eu tinha isso para mim, eu falei assim, meu, eu vou lá, estudo, eu sou certificado, sou diplomada, né, sou árbitro pela Federação Paulista, pelo BJJF, fiz aqui o curso da UAE, peguei o diploma de todos, entendeu? Então, hoje em dia eu recebo muito mais elogios, né, pela atuação, pela arbitragem. Mas teve um World Pro, assim, tipo, campeonato gigantesco aqui nos Emirados, e me veio um faixa preta, renomado, competidor, na minha cara e falou assim, ó, eu não quero que você arbitre no tatame, na hora de começar, assim, que eu ia dar um fight, eu não quero que você arbitre minha luta, né? E eu falei, pô, a árbitra sou eu, você tem a opção de lutar ou ir embora, né? E lutou. Problema? Você Não, tinha não, tido algum não me problema com ele conhecia. anteriormente, Não assim, de ter arbitrado conhecia, alguma luta dele? mas eu sei que ele é conhecido, não vou citar o nome do cara. Mas eu falei assim, olha, eu sou a árbitra e você tem a opção de lutar ou sair. E aí você perde. E lutou e perdeu. Mas não por minha culpa, por culpa dele, entendeu?
Lógico, eu já tive situações que eu fui lutar e eu talvez não gostasse do árbitro que estivesse ali. Mas quem sou eu para ir lá e falar? Eu tenho que fazer meu trabalho. A gente ia lutar no Rio, e era isso que o professor falava: quer lutar no Rio? Vai lá e finaliza. Entendeu? Vai lá e finaliza. Não joga só a responsa de você ter perdido pelo lado. Ele pode errar? Sim. Eu erro? Sim. Né? Mas julgar que eu errei por ser mulher, desculpa, você vai ter que me dar uma explicação muito melhor do que essa. Muito melhor. Então, para competir, Não, sempre também foi mais difícil, porque muitas vezes não tinham meninas, né, para fazer na minha categoria. Então, o professor colocava eu e o cara em categoria acima. Desde o enquanto a gente lutava na de cima, eu ia lá, amarrava minha faixinha verde, lutava no adulto. Foi? onde tinha Onde luta, tinha, a gente inclusive, né? lutava. Muitas vezes no campeonato inteiro, assim, às vezes eu ia lutar, estava na minha categoria, mas não tinha luta na minha categoria, só ia ter luta no absoluto. Então, assim, eu sempre lutei absoluto para poder ter mais lutas. Às vezes na categoria só tinha uma menina, só fazia uma luta. Então, mas eu queria mais luta, né? E aí a gente, pô, sempre caía no absoluto. Tanto que eu e a Yukari, assim, eu acho que de faixa azul e roxa, se a gente não fechou, a gente fechou quase todos os campeonatos. Deve ter sido um ou dois que a gente não fechou, né? Que a gente lutava e ia pra cima, né? E aí, muitas vezes, assim, e condições para ir para o Rio de Janeiro era muito difícil, né? A minha família é uma classe média, mas é uma classe média média. E naquela época, classe média, você não tinha cartão de crédito, não tinha essa facilidade que você tem hoje, né? Então, muitas vezes era muito difícil, você tinha que guardar o dinheiro o ano inteiro para poder lutar no Rio, né? Então você ia com a alma lá, porque você não estava lá para passear, você não estava lá para brincar, né? Você tinha que ganhar. Era ganhar ou ganhar, não tinha outra opção, né? E não era passeio, né? Aí, tanto que eu ficava na casa de um amigo nosso que era de São Paulo, ele se mudou para o Rio, que é o Rafael Nascimento, que hoje também está aqui nos Emirados. Ele que, às vezes a gente chegou, tipo, acho que a gente já chegou em 9 na casa dele. Ele morava com a mãe, a irmã e o irmão no apartamento de 2 quartos, pum, chegou 9 na casa dele, ele nem tinha avisado a mãe dele, assim, tipo, o pessoal de São Paulo vai vir aí, a mãe dele tá bom, achando que era um ou dois, assim, tipo, chegou 9, era nego dormindo na cozinha, na sala. Como é que é? Assim, eu morei 2 anos em Porto Alegre, né? 3 no total, e junto com o Flavinho, né? Que é o supervisor aqui hoje. E a gente dava aula lá, então quando eu voltei para o Rio, quando a equipe de lá vinha treinar, vinha lutar o Mundial aqui, dormiam lá em casa. E eu tinha a minha academia, meu tatame era em casa, né? Então, assim, o que cabia nos quartos eu botava nos quartos e o resto ia pro tatame e deitar no tatame. E era isso aí, era guerra. Ficava uns 10, Era 12 guerra, assim, cabeças lá em hoje casa para também. perder peso, a minha luta com a balança é eterna, né? Mas para perder peso, quando a gente estava no Rio, eu nunca fui muito assim de baixar para lutar, entendeu? Eu sempre lutava no peso que eu tava, mas assim, se eu tava 1 quilo acima, 2 quilos, aí eu baixava, né? Então, o que a gente fazia na época? Nessa época, meu amigo morava em Caraí, bem pertinho ali da praia. Então, a gente, pum, botava o saco de lixo, botava a roupa por cima e ia correr lá no calçadão, entendeu? Aí corria, perdia pra lutar no dia seguinte, entendeu? E não tinha calma. Tu chegou a pegar você brasileiro da pesagem, sei lá, na confederação, na Casa do Carlinhos? Não. Eu cheguei no meu campeonato de faixa azul, eu tive que ir na federação para buscar a carteirinha, né? Mas a pesagem Sim. era no campeonato mesmo. Antigamente a gente pesava lá. Até minha faixa roxa ou marrom, a gente pesava. Era na quinta ou na Em São sexta-feira Paulo para também lutar era sábado e assim, domingo. né? Em São Paulo era assim, você tinha a opção de pesar no dia, mas eles abriam a pesagem 1 ou 2 dias antes do evento. Aí, como eu disse, meu professor, ele trabalhava lá na federação, então muitas vezes ele pegava a gente, tipo, a gente ia junto, e aí pesava a galera, ficava lá o dia inteiro na federação, né, de São Paulo, enfim. Chegava nos campeonatos, eu comecei a treinar com 10 anos, eu acho que com 11 ou 12 eu estava trabalhando na federação, comecei a fazer chave, e fiquei. Aí até a faixa marrom, que eu decidi que eu ia ser árbitro. Que eu decidi. Deixa eu te perguntar, você achou que você sofreu mais preconceito? Você sofreu mais preconceito assim, por ser mulher
parte de arbitragem, né? Porque na parte do jiu-jitsu em si não Não, foi tanto, assim. Ou também teve muito preconceito no preconceito. jiu-jitsu, em treinar, não, não. É, lógico, tinha esses comentários de pessoas que não É, conheciam, treinar na academia. mas... Oi? Tipo, preconceito assim no Não. tatame, essas Eu coisas acho, não, né? assim, Por ser a mulher, galera não, que né? eu treinava, como eu falei, né? Eu Até comecei muito criança, então a turma da minha academia tava acostumada a treinar com menina, com a gente não tinha problema. E o meu professor também não fazia a menor diferenciação, se era para enfiar porrada, ele enfiava porrada em qualquer uma que fosse, entendeu? Às vezes o que acontecia era alguém de alguma filial ir visitar a matriz, aí eu pegava um cara que não estava acostumado a treinar com mulher, né? E aí o cara vinha babando, porque ele não queria perder para uma mulher. Mas aí você faz aquilo que você faz, você mete a porrada no cara e numa outra vez que ele voltar, ele vai voltar mais manso. Porque o problema não é o cara ser grosso. botar mais O calma. problema é quando ele é mais grosso com você, entendeu? Mas Sim. porque você vai ver que ele vai lá treinar com o cara, meu, o cara é uma moça. Aí ele vai treinar com você, aí ele foi lá, foi espancado por alguém, por um cara, pô, espancou o cara. Aí o cara quer pegar alguém para que ele possa bater. Aí vai lá, vamos aí, vamos, né? E aí ele vem babando pra cima de você, mas aí você vai lá e enfia a porra no cara e, tipo, numa próxima vez que ele vier, ele vai vir respeitando um pouquinho mais, entendeu? Então, assim, mas na academia eu nunca tive nada disso. Até quando eu ia visitar a academia dos meus amigos, que eles viam, meu, tipo, era porrada, entendeu? Agora, fora, como você está mais exposto ali, e tem uma grade que distancia o tatame da arquibancada, então o cara se acha no direito de falar o que quer, entendeu? Aí você pergunta, cara, não, eu não sou machista. É. Ah, você é preconceituoso? Não, eu não sou preconceituoso. Mas, cara, na hora que ele tá puto da vida, ele vai pegar pesado e vai pegar a primeira Fala coisa que mesmo. tiver para te ofender, entendeu? E a culpa do aluno ter perdido nunca é do aluno, né? Então, eu tive muitos problemas sendo árbitro porque eu estava mais exposta, né? Mas na minha equipe em si, tanto que essas discussões que estão tendo hoje em dia de mulher treinando, cara, tipo, na minha academia nunca teve. E, pelo contrário, era porrada, o professor chegava assim, tipo, quando assim, tinha alguém que merecia tomar uma lição, né? Ele ia lá, escolhia um, chegava bem no cantinho assim, cochichava. Tá vendo? Só que a gente tava olhando pra ele. Eu não olhava quando o treino tava pesado, eu não olhava pro treino, eu olhava pra onde ele tava olhando, né? Aí, quando ele chegava do lado, eu já sabia que ele ia falar alguma coisa. Ele falava assim, tá vendo? Aí ele nem precisava falar quem era. Aí eu pega, né? E isso era pra homem, era pra mim, era pra mulher, pra filha dele. E quando falava pega, tem que pegar, entendeu? Então, na minha academia nunca teve situações assim, né?